Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui, pessoal, com comentários do canal da Revista Oeste, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. E comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas informações. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira para ouvir o governador Cláudio Castro e chefes das polícias sobre a mega operação contra o Comando Vermelho. A ação foi realizada na terça-feira nos complexos da Penha e do Alemão e terminou com 113 presos e 121 mortes, entre elas 4 policiais. Moraes assumiu temporariamente a relatoria da DPF das favelas para analisar uma solicitação formal apresentada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. O encontro será no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar, onde Cláudio Castro disse que o objetivo é garantir um processo de transparência claro sobre a operação. Além do governador, participarão da reunião o secretário de Segurança Vitor Santos, o comandante da Polícia Militar Marcelo de Menezes Nogueira e o delegado-geral Felipe Cury. Piotr, só para a gente lembrar, o Alexandre já tinha comentado, essa DPF, inicialmente a relatoria era do ministro Edson Fachin. Como ele assumiu a presidência do Supremo, foi para Luiz Roberto Barroso. Como o Barroso se aposentou, temporariamente está, então, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, mas é preciso dizer que os 11 ministros do Supremo, ainda no primeiro semestre deste ano, endossaram as regras da DPF para a criação das operações, ali das regras, né, para operações em favela por parte dos policiais. Ou seja, os 11 ministros ali endossaram todas aquelas regras ali de utilização de câmera, ambulâncias, a necessidade de formalizar, de informar vários órgãos da realização dessas operações. Quer dizer, de certa forma, o Supremo legislou e agora está entendendo que foi infringida ali a legislação, sim, foram violadas e agora quer uma explicação. Mas se houvesse um sorteio, o Moraes ganharia também. Ele é síndico do país, né? O Alexandre de Moraes, o ministro, parece que é o síndico do país. Primeiramente, quando você tem um assunto como esse, o Supremo, eu já vi isso, tá? Quando o Supremo vai julgar um assunto muito diferente, que ele obviamente não domina, ele ouve especialistas. Quantos especialistas foram ouvidos nesse caso, lá na decisão dessa liminar, dessa medida judicial? Dessa arguição de preceito fundamental, de descumprimento de preceito, a DPF, né? E agora, quantos que eles ouviram? Ele vai ouvir, ele vai perguntar o quê para o governador? Imagina a conversa. O ministro, por mais que ele tenha sido promotor de justiça e secretário de Segurança Pública, ele está há quanto tempo afastado, por exemplo, desse tipo de atividade? No caso do ministro Alexandre de Moraes, ele foi secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, na gestão do governador Alckmin. A questão é, essas coisas mudam muito. O próprio governador do Rio explicou a situação, como isso se alterou ao longo do tempo. Ou seja, a abordagem que talvez fosse eficiente há 10 anos ou há 5 anos, talvez não seja agora. Aí o ministro vai inquirir na autoridade de síndico do Brasil, o governador e as equipes de segurança do governador, os especialistas, secretário de segurança, chefe da polícia, delegado-geral, ou seja, quem conhece o assunto. Que tipo de conversa pode sair disso que não seja apenas eu vou reprimir o seu direito de ser uma federação que o Alexandre Garcia mencionou há pouco? Sabe, essa mania de querer ser síndico do Brasil precisa parar esse negócio. E outra, esse é um assunto que no máximo deveria ir ao Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional, até porque você tem parlamento, e o parlamento as pessoas discutem, e pode-se fazer uma comissão especial para ouvir especialistas. Agora, o Supremo vai lá e vai perguntar, de novo, e pessoalmente, levando-se em conta que desenterraram a ação no TSE contra o governador Cláudio Castro. Neste momento, imagina só, quer dizer, nós estamos falando de um negócio que a população estava sitiada pelo crime, sem direitos fundamentais garantidos pela Constituição, esses sim,
A primeira coisa que o Supremo deveria perguntar é por que nós deixamos durante tanto tempo esse grupo de pessoas que mora dentro dessas barricadas que foram impostas pelos narcoterroristas dessas facções criminosas, por que elas não tiveram direito durante todo esse tempo? Essa é a pergunta que o Supremo tem que fazer. Se é arguição de preceito de descumprimento de preceito fundamental é ter direito ao que está escrito na Constituição. Esse é o primeiro assunto. Não vai abordar isso, vai abordar o que o governador fez, porque não usou a câmera. No momento em que o Estado do Rio de Janeiro buscou a alternativa que tinha no momento, e como lembrou Augusto agora há pouco, isso foi planejado, isso não foi uma medida que tomaram a decisão na noite e no dia seguinte estava todo mundo... Não, foi planejado, tanto que foi bem sucedida. Então, quer dizer, o preceito fundamental que foi negado às pessoas é o direito de ir e vir. Mas isso faz anos que elas estão assim. Agora o governo do Estado vai lá, tenta resolver essa questão e vai ter que se responder na condição de, olha, por que você fez isso? Como você fez isso? Mas tá aí as explicações todas, sem contar o apoio popular. Ah, mas o Supremo não está preocupado com o apoio popular. O que importa é só a opinião dele, né? Pois é. Augusto? Queria completar só o que disse muito corretamente o Piotr. O Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública num momento em que o PCC cresceu mais do que nunca em São Paulo. São organizações gêmeas. A mesma coisa, eu é que quero saber, nem do prazo, do 4 dias, eu quero saber do ministro do Moraes o que é que ele fez contra o PCC. Por que o PCC cresceu em São Paulo enquanto ele era secretário? Que tipo de combate ao PCC, que continua crescendo em São Paulo, mas é combatido com vigor não está crescendo, aliás, não, ele é grande, é combatido com vigor pelo governador Tarcísio. O que ele fez para que não crescesse tanto na passagem dele pela secretaria durante o governo Alckmin? Ele também poderia dar alguma ideia quanto a esse combate. E enquanto ele passeia pelo Rio, tomando o tempo de quem trabalha, como ficam os casos de que ele trata? Ou deveria tratar? Quando é que ele vai libertar o Felipe Martins? Como fica o caso dos presos que continuam em meia liberdade usando tornozeleira? Ele diz que administra uma vara criminal. Então ela administra em Brasília, trabalhe lá. Vai perturbar no Rio os que ficaram planejando essa operação desde janeiro. Era o tempo suficiente para ele concluir a pilha de processos que ele acumula porque ele quer ser dono de tudo mesmo. Pois é, Alexandre, chama a atenção, Augusto lembrou, né, a vara criminal do ministro Alexandre de Moraes com mais de 2.000 processos, mas ele faz questão de pegar um avião, ir ao Rio de Janeiro e conduzir presencialmente essa audiência com o crime de responsabilidade em relação ao governador Cláudio Castro é de competência, segundo a Constituição Federal Brasileira, do STJ e não do Supremo Tribunal Federal, mas aí parece que é uma competência e a atração de competência eterna do ministro Alexandre de Moraes, né? Tudo cai para ele. A gente está ouvindo aí os cúmplices dos bandidos, os bandidólatras, né? ou bandidófilos, né? Partindo de algo pressuposto, não apareceu nenhum indício de que tenha havido algum crime por parte da polícia. Né? A gente viu, pelo menos até agora, não sei se vão arranjar cadáveres, mas os cadáveres que a gente viu é de gente, digamos, em idade militar. Não tem uma senhorinha, não tem um idoso, não tem uma criança, o planejamento deu certo. Como o Augusto lembrou, alta produtividade. Como o secretário Cury se vangloriou, citando até o Mossad e o FBI, que não fariam igual. O Augusto lembrou também que a Força Nacional não faria. Força Nacional lá no Rio, meu Deus do céu. Foram raros os casos de coisas que deram certo. E o sujeito que vai de Aracaju para Porto Alegre, a primeira coisa é não entender bem a língua. Um não entende a língua do outro.
Então, Força Nacional é aquele grupamento que ficou imóvel, inerte, embora não estivesse inerme, né, ali ao lado do Ministério da Justiça, permitindo que as pessoas invadissem os prédios. Aliás, o ministro da Justiça estava lá vendo isso. Agora ele está ministro Dino. E esse mesmo ministro Dino é o que disse que o Supremo não legitima essa ação da polícia. Quem pediu para o Supremo legitimar? Veio alguma ação, algum inquérito, o Ministério Público mobilizou, porque até onde eu sei, até onde me ensinaram, existe a inércia do juiz. O juiz não se movimenta de per si. O juiz se movimenta com base em provocação do Ministério Público, de ações, das pessoas que podem encaminhar ações para o Supremo. Me pareceu assim que é uma espontaneidade, um ativismo, isso de o ministro Moraes ir para o Rio, aparentemente para tomar satisfação do governador. O governador tem que deixar bem claro, né, nessa reunião, que quem governa é ele, que ele é o governador do Rio de Janeiro e não o visitante, que vai ser tratado com cortesia, é claro, né? Mas é o momento de os governadores mostrarem a força da federação. Porque a federação está na Constituição, assim como a inércia do juiz, etc., etc., e tudo mais que não tem sido praticado ultimamente, embora esteja em livros de direito que eram ensinados outrora nas faculdades de direito. E hoje parece que a moda está pegando até em juiz de primeira instância, porque estão gostando de se tornar um poder, embora não legitimado pelo povo. É bom a gente lembrar que essa operação, já que se fala de legitimidade, ela está sendo legitimada pela origem do poder. Quase cerca de 70% nas pesquisas aprovam essa operação, legitimam essa operação, se ela não fosse legítima, mas ela foi legítima e legal. Só para a gente fechar a questão, você bem lembrou do caso do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que o ministro Alexandre de Moraes afastou o governador, usurpando ali, né, atropelando a competência do STJ. Né? Pela Constituição, seria a competência do STJ esse tipo de medida. Né? Em que pese o fato de ter sido um absurdo tudo ficar na mão daquele caso do dia 8 de janeiro, nas mãos do Alexandre de Moraes, no caso do governador, ele deveria remeter ao STJ. Mais que isso, nomearam um interventor federal durante muito tempo lá. 90 dias. 90 dias. E só para complementar, o Augusto mencionou da Força de Segurança Nacional, tem um grupo do Exército Brasileiro que serviu agora, recentemente, no Haiti. Esse grupo lidou com facções criminosas em terra arrasada. Esse grupo é o que deveria poder ajudar agora a Polícia do Rio de Janeiro. Agora, para isso, o Exército entrar, eu preciso que o Lula entenda a da necessidade, coisa que parece que o Lula não entende ou não quer entender. Bom, e durante um evento em Bauru, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, afirmou que o STF tem atuado no enfrentamento da criminalidade e que o Poder Judiciário está atento à ação das organizações criminosas em todo o país. Segundo ele, o Conselho Nacional de Justiça elabora um mapa das facções para acompanhar a atuação destes grupos. Dias antes, o governador Cláudio Castro havia criticado a DPF das favelas e disse que a decisão do Supremo prejudicou o trabalho policial no Rio de Janeiro. Segundo ele, infelizmente, a politização da segurança pública acaba sempre penalizando o policial que arrisca as suas vidas nas ruas. Ana, eu quero ouvi-la. A gente trouxe essa declaração do presidente do Supremo, Edson Fachin, conversando com vários especialistas em segurança pública e gente que está na linha de frente, Ana, todos são unânimes em dizer que essa DPF das favelas só prejudicou o trabalho policial. Então, Paula, eu fui atrás procurar entender essa DPF 635, ouvi bastante o ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, que gentilmente nos concedeu uma entrevista aqui essa semana, o próprio secretário de Segurança
do Estado de São Paulo, o Derrite, que vai agora, né, se licenciar para ser o relator de outro projeto na Câmara. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A projeção aponta que Bolsonaro deve chegar a 44 representantes no Senado e abre preocupação na base governista de Lula. A bancada de senadores alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro poderá chegar a 44 cadeiras a partir de 2027, segundo o levantamento divulgado pelo portal Metrópolis. O número é suficiente para garantir a eleição do presidente do Senado Federal na próxima legislatura, mas ainda está abaixo dos 54 votos necessários para aprovar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, como deseja parte da oposição. A projeção foi elaborada com base no posicionamento dos atuais parlamentares e no desempenho dos pré-candidatos líderes nas pesquisas estaduais realizadas pela Real Time Big Data entre agosto e outubro deste ano. Em 7 estados, o levantamento indica a possibilidade de crescimento da base bolsonarista. Acre, Alagoas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima e Tocantins podem eleger nomes oposicionistas ao governo Lula. Em 4 estados, a tendência de recuo da oposição, Amapá, Ceará, Espírito Santo e Sergipe. 2 estados seguem com cenário indefinido por falta de confirmação de candidatura, São Paulo e Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul encerram-se os mandatos de Paulo Paim, do PT, e Luiz Carlos Reis, do PP. Entre os possíveis concorrentes estão a ex-deputada Manuela Dávila, sem partido, que recebeu o convite do PSOL, e o governador Eduardo Leite, do PSD, cotado para disputar a presidência da República. Em São Paulo terminam os mandatos de Giordano, do MDB, suplente do senador falecido Major Olímpio, e o de Mara Gabrilli, do PSD. Uma das vagas tende a ser ocupada pelo secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite. A outra pode ser disputada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Se ambos forem candidatos, os números atuais indicam que Derrite ficaria de fora, com Boulos registrando 18%, Haddad 17% e Derrite 16%. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.